E eu sempre falo assim, olha, esses partos que vocês estão assistindo são editados e filtrados. E a rede social acaba muitas vezes plastificando um pouco da vida. A pessoa tem com a foto do nariz dela manipulado já no Photoshop ou no filtro. Ó, eu quero um nariz assim. Normalmente são imagens completamente reais. Aviso. Este episódio aborda temas ligados a transtornos alimentares e distorção de imagem e não substitui a ajuda profissional. Se você está passando por isso, procure um especialista. Se preferir, pule para o próximo episódio. Cuide-se bem. Bom dia, pessoal! Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástica da face e rinoplastia. Eu sou Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto, né, gente? E esse é o Bom Dia, Doutoras, o bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas Favoritas. Ai, Drica, estou muito feliz da gente estar fazendo isso aqui hoje. Muito feliz de ter essa pessoa maravilhosa com quem a gente vai conversar. Mas antes eu queria perguntar para você. Você gosta de usar rede social, mídia digital? Como é assim para você? Bom, quem já me acompanha sabe que eu cortei mato na rede digital, né? Na rede social. Então, tem uns 10 anos que eu estou inserida, né, na rede social. Primeiro como usuária, né? Então, de YouTube, Instagram, e depois como profissional mesmo, né? Seguindo lá todas as normas, tudo que tinha que fazer. Foi uma forma, né, de existir, né, como jovem profissional há 10 anos atrás, para trazer isso. E acredito que o que antes era chamado de futuro, o que o pessoal ainda acha que é o futuro, é o presente, né? É onde a gente tem para se comunicar. Isso é verdade. Eu também uso, né? Eu sou profissional, tenho que usar a mídia social para o dia a dia, para conversar com os pacientes. É uma ótima forma do paciente conhecer a gente, saber o que a gente pensa, como é que a gente se comporta. Mas, por outro lado, o excesso da mídia digital, né, hoje em dia, como a gente se coloca, eu acho que tem um impacto muito importante na nossa autoimagem e autopercepção. Agora, eu acho que a gente poderia falar sobre isso durante horas a fio, mas então, por que a gente não chama alguém que tem propriedade para falar, né? Com certeza. Ela é uma médica psiquiatra maravilhosa, pode ser sua grande amiga, mas eu sou uma grande fã. Ana Júlia, gaúcha, ama o mar e ama a Bahia. Eu quero convidar hoje para a gente conversar com Patrícia Lemos. Seja bem-vinda! Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar sobre o impacto das mídias sociais, né? Nossa saúde mental. Então, bom, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Patrícia Lemos, sou médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou psiquiatra formada pela UFBA. E trabalho muito com transtornos alimentares, sou psiquiatra forense, né? Duda já falou, eu sou mãe de Ana Júlia e avó de João e Maria, já sou vó, gente, de 2 gatinhos lindos. Ainda Cachorreira. Ainda tenho um filhinho mais velho, que é o Scooby. E trabalho, né, no dia a dia muito com as questões de depressão, de ansiedade, os transtornos alimentares na população, né, os adolescentes, adultos jovens. Então, acho que esse é um tema muito importante, porque a gente vive, a tecnologia ela é muito boa, né, quando ela é bem utilizada, mas ela também pode ser muito ruim. Principalmente numa fase da vida em que as pessoas precisam se sentir pertencentes a um grupo. Então, em que elas estão ali terminando a formação de uma personalidade, né? Tentando entender quem elas são, o corpo está mudando, tem várias expectativas. E a rede social, ela apresenta um recorte só de quem nós somos. Quem me segue no Instagram vê a Patrícia psiquiatra, às vezes vê algo que eu faço na minha vida pessoal, no final de semana, mas é uma parte,
né? Ninguém tá vendo o BO da briga com a filha de manhã para arrumar para ir para a escola, Nossa. né? A encheção de saco de ter que fazer mercado e de ter que pagar conta e de ter que responder 300 mensagens de WhatsApp. Ninguém vê isso não vai para rede social. E nem deve ir, né? Porque, na verdade, a rede social é para ser isso, um recorte interessante, divertido. É um álbum de fotos que você quer mostrar. Isso. Você não quer mostrar a parte ruim. Você não quer nem estar diante da rede social num momento ruim. Você quer estar consigo mesmo, né? Isso é saudável, na minha opinião. A grande questão é que isso faz com que as pessoas acreditem que aquilo é a vida da gente, né? E a rede social acaba muitas vezes plastificando um pouco da vida. A vida da gente, ela é muito dura, mas ela é a vida que a gente tem. E aquilo que a gente tinha antigamente, né, que a gente ouvia, eu pelo menos ouvia muito, assim, a vida é dura, a gente vai passar por perrengue e tal. Ok, a gente passa mesmo, né? Mas quem disse que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro e mostrar essa felicidade o tempo todo? E isso traz uma sensação, principalmente para os jovens, de a minha vida não é tão boa, né? E eu queria trazer esse recorte dos jovens, porque, assim, as gerações, né, pré-internet, e aí eu me coloco nisso, é isso, gente. A gente ficava se importando, né, com o coleguinha que deu fora na gente, né, ali na adolescência, a gente chorava as pitangas da gente naquele grupinho ali, naquele grupelho, e sim, os adolescentes, as crianças de sempre vão querer, né, que eu digo que é o efeito Cadu, mas se sentir pertencente a algum Kardec. E e naquele tempo já existia isso, numa escala micro. E hoje em dia, parece que os adolescentes, como eles estão vivendo só o recorte da felicidade, então ele não acompanhou nenhum amiguinho que teve uma perda amorosa, uma perda de um pai, uma perda de uma mãe, ou coisas graves, perrengues da vida. Então ele tem um recorte de que tá tudo bem. E que se não estiver tudo bem, tá tudo muito grave. Isso. Então, só trazendo um dado, né, que a gente, enfim, procurando artigos e estudando um pouco, 97 jovens de cada 100 já foram expostos na internet de alguma forma a conteúdos, né, de beleza tóxicos, e eu busco isso porque isso faz com que a gente engatilhe questões de beleza, né, e a procura sem fim de produtos e de coisas e de cada vez mais precoce. E também os transtornos alimentares nesses jovens, porque se eu preciso ser magra, bela, maravilhosa, e eu estou em formação, então eu realmente, ou eu não vou comer, ou eu vou comer mal, ou eu vou comer pouco, e adoecendo cada vez mais, né? Então, eu não sei se essa exposição massiva a só recortes bons nesses jovens, e que está sendo muito cedo, né? Sim. Então, na minha época, a gente ganhava um celular na faculdade. Hoje em dia, as crianças estão indo para a escola. Crianças, a gente está falando abaixo de 10 anos. Elas estão indo para a escola com celulares, com redes sociais dentro dos celulares. É assim, controlado pela mãe, nada. Controlado pela mãe, nada, gente. Para tudo aqui. Né? E expostos a todo tipo de assédio, seja um assédio velado da propaganda, seja mesmo de ídolos e de pessoas que aquele adolescente acha massa. E o impacto disso aí. O que é que você vê? Então, eu acho que quanto mais precoce, pior, né? Porque não se tem um juízo crítico daquela informação que está chegando, né? É claro que a gente tem vários tipos de informações chegando para nós, agora quem está acompanhando, né? Quem tem rede social, porque antigamente a gente tinha acesso às notícias somente pelos telejornais, né? Mas a gente tem notícias ruins hoje em dia, né? A gente está vendo aí tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, e também, o que chega, né? Como é que isso chega para eles? Exato. Né? Porque isso precisa ser monitorado. Então, são crianças, são adolescentes que estão ali tendo acesso a uma vida plastificada. Tá tudo bem ser feliz, mas também precisa ter um entendimento de que a vida não é só felicidade. E às vezes eles não têm um pouco dessa noção, e o que a gente percebe é que vai desenvolvendo uma dificuldade muito grande de lidar com frustração. Sim. Né? De gerenciar algo que já é difícil nessa idade, mas fica pior quando se tem muito acesso a esse tipo de informação plastificada, de lidar com situações que são
difíceis na vida. Sim, eu acho que a gente tem vivido uma cultura muito hedonista, né? Não apenas os pequenos, mas os adultos também. Que educam os pequenos. Sim. E imediatista também. Você tem que ter aquilo agora, daquele jeito. Você acha, Patrícia, que tem uma forma saudável de ter acesso às redes sociais na infância não, mas na adolescência? Você acha que os pais têm que controlar ou isso perde um pouquinho da confiança? O que é que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu acho que criança não tem que ter acesso às redes sociais. Claro que a gente sabe que hoje em dia eles assistem muitas coisas, né, em algumas plataformas, sempre sob supervisão, e a supervisão significa pai ou mãe do lado, atentos, não adianta colocar a criança ali com um fone, né, para não fazer barulho pro ambiente. Tem disso, né? Saber o que tá ouvindo. Sim. E censurar mesmo, e dizer não. Dá limite. Sim. Educar faz parte, né? É uma demonstração de amor, dar um limite, dizer um não e ajudar a criança a lidar com esse limite e com essa frustração que começa dentro de casa. Para os adolescentes, eu acho que tem outras preocupações aí, né? Tempo de tela, o que também existe para as crianças, então a gente precisa limitar o tempo de acesso à tela. Que na nossa época era o tempo de videogame, né? É isso. Ou o tempo do sábado, que era quando tinha desenho. Eu não sou tão nova assim, gente. Era sábado que tinha desenho. Sábado animado, gente. Saudoso sábado. Sábado saudoso, E eu acho que tem uma outra questão, que é a questão da imagem, né? A imagem corporal, esse padrão de beleza, né? Essa sociedade da dieta que a gente tem, que vende aquele corpo perfeito, que muitas vezes é editado, que antes era editado somente para as modelos, hoje em dia é editado para qualquer pessoa, né? Na nossa época, e eu falo nossa... Né? Não é do dia, tá bom. não. Ok. Porque a gente lidava com isso através da Capricho. Da Contigo. Da Atrevida. Mas aquilo ali era uma coisa que os nossos pais também tinham acesso. A gente precisava que eles sabiam o que estava acontecendo ali, de alguma forma. E eles, querendo ou não, pelo menos lá em casa, havia uma conversa sobre a irrealidade daquelas informações, né? Então, como eu sou da era pré-internet, como eu gosto de chamar, e trabalhava numa banca de revista, né? Meus pais tinham banca de revista, a gente tinha acesso a qualquer revista. Então, sempre existiu o papo do, ok, isso aqui você pode ler, mas, entenda, fala, ai, pai, que coisa, não sei o quê. Ele, sim, minha filha, isso aí, o pessoal corta, o pessoal faz isso, o pessoal faz aquilo, tá? Isso aí não é real, isso aí é uma coisa que é de outro lugar do país, por exemplo. Ainda existem as questões das regionalidades. Sim. E os padrões de beleza de região são diferentes. Exatamente. Então, assim, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente sempre foi muito exposto ao que vinha das revistas do sul do país. O padrão é totalmente diferente. Nós somos, né, estatisticamente falando, nós somos, as mulheres, né, somos menores, mais corpulentas, né? É um outro estilo de beleza. E aí, quando a gente via, quando adolescente, aquelas mulheres esguias, altas, imensas, falava, mas por que eu só tenho 1,60 m? Tipo assim, sabe? E daí, hoje em dia, você tem isso numa quantidade muito maior, um acesso muito mais fácil e cada vez mais cedo. E acho que com menos papo. Com menos papo de adultos, né? Preparados para explicar que aquilo ali é irreal. E que se for uma brincadeira, ok, mas a vida real não é aquela. E o menos papo, ele também, daí a gente puxa para a vida adulta, né? Isso. A questão das mídias e tal, que é assim, gente, a gente vê muito isso, né? Isso não existe só entre os adolescentes, adultos também fazem isso, né? Quem aqui nunca passou por um jantar em que tá ali, chega aquele prato lindo, maravilhoso, aquela comida quentinha, eu adoro comida quente, café quente e tal... E tem que esperar o coleguinha, né, tirar foto para postar. Eu detesto isso. Eu sou a primeira a devorar o prato. Se for sobremesa, principalmente, eu vou direto com minha colherzinha. Não, calma, se for um drink, a foto é sempre assim, ó. Se for ter foto, eu já tô aqui, ó. Mas é verdade. O Instafuso, né? Todo mundo tem que tirar uma fotinha para poder colocar. E onde é que você está. Se for um lugar caro, ainda por cima, né? Aí tem que marcar, não sei. Rola o status. E o show?
né? Também. Que às vezes tu tá ali filmando, mais preocupado se a filmagem tá bacana pra algo que tu não vai assistir depois, Não. né? E É que igual tu- apresentação de guri. Você vê, assim, 1 milhão de celulares e você, que não tá com o celular, você não consegue assistir. Mas Apresentação dos filhos, né? isso é a apresentação dos filhos, né? E a galera tá ali olhando pela tela. E às vezes, né, como eu não fico olhando pela tela, porque, é claro, a escola sempre vai colocar alguém pra filmar, gente. Para com isso, né? Aí eu falo assim, abaixa um pouquinho a tela. Aí eu fico assim, poxa, eu acho que é mais gostoso olhar pela vida real. Eu vou soltando, assim, as piadas, porque às vezes a pessoa deixa de se emocionar genuinamente para um registro ao qual ela nunca mais vai abrir. Sim. É igual caderno de escola, né? Que antigamente, né? Hoje em dia já não sei, a gente tinha 1 milhão de canetinhas coloridas para poder escrever o caderno, para poder fixar a atenção. A gente nunca mais ia abrir aquele caderno. Era só para escrever, para não ficar conversando com um coleguinha, Sim. né? Mas é bem isso, assim, e eu acho que isso faz com que os adultos também estejam mais desconectados, né? E existe um dado até de que o Brasil é o país em que as pessoas, é o segundo país em que as pessoas ficam mais tempo conectados em rede social, né? E a gente não está falando aqui só dos adolescentes, a gente está falando da população em geral. Exato. Então, o quanto que esses adultos que criam esses adolescentes e essas crianças também estão desconectados, também estão sob a demanda de muita... Hoje a gente estava falando sobre isso, né? O quanto o WhatsApp nos tira, nos desconecta da vida, nos consome, traz sobrecarga. Então, assim, a gente está falando aqui de vários pontos que facilitam muito, né? Como facilita para a gente a comunicação com os nossos pacientes através do WhatsApp. Exato. Né? Não é consulta, Oi. deixamos bem claro, né? Mas aquela comunicação para tirar uma dúvida, para tranquilizar, né? Ah, não achei tal remédio, qual a outra opção, né? Enfim. Mas isso acaba consumindo, né? Porque você tem aquele tempo de trabalho que você está ali dedicado ao paciente e o momento que você chega em casa para se dedicar a você ou a sua família, de uma forma ou de outra, tá com o celular ali do lado, seja para passeio ou para o trabalho. Então, é difícil, mas é a realidade. E isso tira a gente também, né? Até nos nossos momentos de lazer mesmo, com amigos, jantares e tal, às vezes você não tá ali vivendo o momento, né? Porque você tá conectado na rede social. Então, isso também traz uma ansiedade maior, isso faz com que a gente tenha dificuldade de desconectar do que está acontecendo e de todas as demandas. É como se a gente não parasse. A impressão que dá é que a gente vive praticamente 2 vidas, uma vida real e uma vida avatar. Aquela que a gente está manipulada, controlada diante da rede social, e a vida real fica sempre um pouco pior. Eu lembro que eu estava no congresso esse final de semana, não lembro disso agora. E aí minhas amigas perguntando, amiga de São Paulo, que eu não via desde a época da USP, e aí, como é que tá a sua vida? Tô vendo você na rede social. Ah, amiga, a rede social tá um pouquinho fraca, que eu tô conseguindo manipular agora, mas a vida real tá boa. Ah, que bom, né? A meta é essa, a vida real tá boa, a rede social mais ou menos. A gente tem esses 2 lados, né? Essas 2 vidas, praticamente, que... Não sei qual o nível de saúde que se você consegue visualizar através da interseção entre essas 2 vidas. Quanto que a vida real está na rede social, quanto que a rede social está atravessando sua vida real. Eu acho que essa é a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque a vida virtual, né? Ela veio, né? Nós aqui médicas, a gente sabe que é um instrumento de trabalho e de divulgação do nosso trabalho, né? Isso. Então, muitas pessoas nos conhecem através da rede social. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ficar sempre muito atento para que isso não ocupe muito espaço, né? E eu acho que alguns marcadores podem nos auxiliar. Então, quando a gente está ali muito tempo respondendo o WhatsApp, a gente começa a se sentir mais cansado, né? E o WhatsApp tem algo que, assim, aquilo não acaba. Sim. Porque tu responde, vem a pergunta. Responde, vem a pergunta. Então, assim, às vezes é muito mais fácil dizer, não, peraí. Aqui eu vou fazer um telefonema, né? Posso ligar? Porque hoje em dia a gente só pode ligar depois de perguntar se pode ligar, né? Posso ligar? Vou resolver aquilo ali em 2 minutos, 3 minutos.
porque fica mandando áudio. A gente vem um áudio de 3 minutos. Um podcast. Né? Então, assim, a gente precisa ir se percebendo. Eu acho que daí o processo de autoconhecimento. Né? E também de definir horários, né? Então, assim, quando eu converso, né, com as pacientes, eu falo assim, olha, meu WhatsApp, ele é silenciado, então você pode mandar mensagem 24 horas do dia. Mas que uma resposta possa esperar 24 horas, né? Por quê? Porque eu tenho horários do dia para ver isso, justamente para não atrapalhar tanto a minha vivência com meus filhos, o momento que eu tenho ali para ler uma bobagem. Eu gosto de estudar uma infinidade de coisas, né? Que me conhece, sabe que eu compro 1 milhão de cursos filosofia, curso de fotografia, curso não sei o que lá, adoro, temas diversos. E quando isso começa a atrapalhar, eu acho, a sua vida real, você tem que limitar. Então, por exemplo, o que eu fiz para não chegar em casa e responder o WhatsApp? Eu separei um horário da minha agenda mesmo. Então, eu tenho 1h30 no fim da minha agenda para responder todos os WhatsApps que eu recebi até aquele horário. Gostei da dica. Boa dica. Boa dica? Boa estratégia. Então, tipo assim, eu atendo até às 18h30. Então, de 19h30, vou chutar, às 20h30, eu estou respondendo todas as mensagens e na frente do computador. Por quê? Porque, às vezes, o paciente perdeu uma guia ou a guia venceu e eu tenho que mandar a guia. Então, e outra coisa, eu só abro conversas que eu possa resolver naquela hora. É outra coisa que gera muita angústia. Às vezes, a gente abre um WhatsApp e a gente não tem como resolver aquilo naquela hora, porque a gente está, tipo assim, tá no elevador. Você vai resolver alguma coisa no elevador? Não. Você vai resolver alguma coisa entrando no banheiro? Sentando na mesa? Não. Então, eu falo assim, eu só vou abrir quando eu puder resolver. Se eu não puder resolver, eu não abro. Uma coisa que eu fiz recentemente, eu comprei um número de telefone pessoal, que somente umas 20 pessoas têm. Porque quando chega final de semana, né? Claro que todos os meus pacientes são orientados em casos de emergência, para onde tem que ir e tal, mas assim, eu não fico na obrigação de olhar meu WhatsApp. Sim. Tá? E eu chego mais cedo, eu deixo minha filha cedo na escola e eu geralmente chego uns 50, 45 minutos antes de começar o atendimento. E você já E ali eu abro, tô com o prontuário eletrônico aberto ali e ali eu vou poder resolver pendências e vamos lá. É definir o horário de trabalho, né? 2 exemplos. É você definir o horário que você está disponível para os seus pacientes, para as coisas, obviamente, que não podem, que podem esperar, né? Isso. Porque o que não pode esperar. Não pode esperar, peço para ligar. Exato. Em caso de urgência, Me ligue, não Mas mande não mensagem. O dia a dia sobrecarregar a sua qualidade de vida. E eu queria até saber de você, Patrícia. Você, psiquiatra, maravilhosa, mãe, avó. Como é que você faz, assim, para ter uma qualidade de vida no seu dia a dia? Você tem algum hobby, alguma atividade física? Como é que... Então, essa questão, né, gente, eu falo tanto de exercício físico, assim, eu faço um movimento constante de voltar para atividade física agora. Tamo junto. Eu sairei daqui hoje direto para o meu personal. Eu já vi hoje de manhã, hein? Porque, gente, começar alguma coisa na segunda é igual a fracasso. Tem que começar qualquer dia. Pois é. Então, assim, eu faço, né, voltei recentemente a fazer musculação. Afinal de contas, depois dos 30 anos, a quantidade de colágeno no corpo diminui. Vamos conversar sobre isso. Depois conversamos. Exatamente. Então, eu faço atividade física. Eu gosto muito de ficar com a Ana Júlia. Eu gosto muito de estar com os meus amigos. Adoro receber pessoas, tomar um vinho, né? Assistir uma série. Bater papo real. Bater papo real. Que é outra coisa, né? A gente se habituou tanto a bater papo no vídeo e tal. E que os adolescentes hoje em dia, e eles levam isso numa facilidade, né? E eu fico assim, velho, beleza, eu bato papo online, etc. Mas, velho, eu gosto, sabe? Do pegado, da risada, do cheirar, do abraçar, sabe? Bem baianão, assim. Eu gosto. É diferente, né? Eu adoro comer. Adoro comer. Então, adoro ir para restaurantes, né? Então, faço terapia. Quando tu vai pra terapia pros filhos, os pais fazem parte. Sim. Exato. Às vezes até obrigatoriamente, né? Às vezes até, tipo, porque tem que fazer consulta dos pais também para conduzir aquele tratamento. A primeira consulta é com os pais. Então, é importante isso, né? Porque a criança, ela... É claro, ela tem questões dela, mas a criança, ela... É uma esponjinha ali, né? Ela imita os nossos comportamentos,
até a nossa forma de falar, a nossa postura corporal. E muitas vezes a criança, por ser, como eu digo assim, né, mais inocente, mais aberta às coisas, ela muitas vezes espelha o sofrimento dos pais. Né? Então, muitas vezes existe aquele sofrimento que é velado naquela família, mas a criança é quem está ali colocando para fora aqueles sofrimentos, né? E eu puxo o gancho aí, Paty, para essa questão dos transtornos alimentares, porque sempre está um pouco ligado, né? Então, ansiedade, ou vai levar ao excesso da alimentação, ou à redução da alimentação. Confesso para você que, assim, é algo novo a gente falar sobre isso. Novo, entenda, não é um novo problema. Mas agora ele é mais falado, e eu vejo muito essa relação também com as redes sociais, com a exposição inadequada desses adolescentes, né? Eu tenho uma sobrinha adolescente, minha deliciosa Malu, e eu fico brincando muito com ela, né? Que as meninas, elas têm um jeito de tirar foto, de que é uma geração sem testa, né? Porque eles tiram a foto e cobrem a testa. Aí depois eles tiram uma foto e cobrem metade do rosto. Eu falo assim, mas vocês são lindas. Por que vocês têm que tirar foto cortando assim o pedaço do rosto, né? E, na verdade, porque tem que seguir esses padrões, né? Aqueles padrõezinhos ali. E vejo nos adolescentes algo que na minha adolescência, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, a gente não via muito, né? Que é aquela coisa da... Nossa, tô triste, vou me entupir de chocolate, me entupir de comida, até porque a gente não tinha essa comida toda, né, minha gente? É isso. Não, a gente não tinha acesso, a gente não ia pro mercado para comprar biscoito recheado e comer até morrer, né? Ou deixar de comer porque, tipo assim, ó, você tem que tomar café, almoço e jantar e segue. Eu acho isso complexo no entendimento de que muitas vezes isso é familiar mesmo. Sim. Eu queria essa coisa que você me trouxesse. Você vê linkado, você acredita que essa adolescência, né, desses últimos 15 anos aí, tem estado, por estar nesses círculos, né, da perfeição, sim, com muita intensidade. Porque, gente, uma coisa é você comprar uma revista mensal, capricho. Outra coisa é diariamente. Várias vezes ao dia. Eu queria até contar uma história, antes de Patrícia responder, que me lembrei também foi um dia muito emblemático. Eu estava com minha sobrinha, as sobrinhas, né? Minha sobrinha afilhada. Ela tinha 5 anos na época. E aí eu tava tirando foto, né, com o celular, tirei foto com ela com um filtro de gatinho, eu acho, um filtrozinho que aqueles filtros. Aquele bonitinho. Aí tirei eu e ela com filtro de gatinho. E eu não tinha filhos na época, mas minha irmã chegou pra mim e falou que absurdo, como é que você bota um filtro na minha filha? E eu não permito que minha filha use filtro. E uma forma assim, bem enfática, dura, né? Sabe? Dura. Aí eu, nossa, tipo, tá bom, não boto se você não quer, mas por quê? Pô, você vai colocar um filtro, vai dizer que o rosto dela, ela sorrindo, não é suficiente. Ela precisa de algo a mais, ela precisa de alguma máscara para poder ficar interessante diante daquela foto. De novo, eu não tinha filho, não concordei, né? Todas as crianças eu via com filtro, não vi problema, mas respeitei. É filha de minha irmã e pronto. Hoje em dia, que eu tenho uma filha de 3 anos e meio, vai fazer 4 anos, minha filha mais velha. E eu olho para aquela carinha dela, não sei se toda mãe assim, eu acho que é, mas minha filha é a coisa mais perfeita do mundo. Ah, sim, a minha certamente é. Ela é muito linda, ela é muito perfeita. Eu fico imaginando, se ela colocasse alguma coisa na frente do rosto dela, diariamente, tipo um nariz mais fino, um cílio mais alongado, uma maçã do rosto mais pronunciada, que dissesse que ela era melhor de forma manipulada do que ela é natural, eu choro só de pensar nessa perspectiva. O que acontece é que a gente sempre tem algum ponto de insatisfação. Sim. Né? Todo mundo tem. Algo que gostaria de melhorar, né? Um narizinho assim, uma ruguinha menos, um abdomenzinho. Todo mundo tem. A insatisfação, ela faz parte da nossa vida há muito tempo. E é o que faz a gente se mover, inclusive, de onde a gente está. E né? tá tudo As bem. insatisfações. Saudável. E tá tudo bem. A grande questão dos filtros e da rede social é que tu plastifica todo mundo. Então, se eu só consigo me apresentar assim, né? Isso começa a ser um problema. Sim. Por isso que quanto mais precoce, pior. A gente consegue, de vez em quando, fazer um filtro brincando com alguma coisa. Ou assim, ai, cara, eu tô com uma cara de sono aqui. Eu não quero aparecer com essa cara aqui. Deixa eu colocar um filtro. Mas se isso vira uma rotina, aí isso é um problema.
A questão é que os adolescentes têm feito isso com muita frequência e só têm feito isso, né? E têm feito, e eles passam muito tempo expostos à tela. Então, isso acaba sendo um problema. E daí eu acho que vem uma outra questão que é, com a pandemia, que eles ficaram muito... Porque, assim, adolescentes são seres muito sociáveis. Eles precisam disso, faz parte desta etapa, né? Então, eles estão isolados em casa. Para onde eles vão? Para a rede social. Até a aula foi online, né? Eles precisavam continuar estudando, a aula foi online. E daí eles começaram a ter muito mais tempo de exposição, né? E eu acho que isso sim trouxe um gatilho com essa exposição dessas imagens manipuladas e perfeitas o tempo inteiro, com muita intensidade, de um sentimento muito maior e adoecedor de insatisfação. De inconformidade, às vezes, né? Não me conformo com isso aqui que estou vivendo. Na sua lida com o transtorno alimentar, Paty, você tem notado essa mudança do público ou você acha, assim, mais para esses adolescentes ou adultos jovens? Os transtornos alimentares em geral, principalmente anorexia e bulimia, são transtornos alimentares com início ali na puberdade, tá? O que a gente percebeu, e tem estudos clínicos que mostram isso, é que com a pandemia e o acesso às redes sociais, teve um aumento, né, no número de casos. Isso vários estudos já comprovaram. Para além do fato de que muitos deles desenvolveram quadros de depressão e ansiedade durante a pandemia. E a gente sabe que em psiquiatria, comorbidade é a regra. Sim. Então, se eu tenho uma desregulação do meu humor, o risco de eu desenvolver um quadro de transtorno alimentar é muito maior. Além disso, a pandemia trouxe uma preocupação muito grande com a questão do corpo, do peso. Porque pacientes obesos, mais inflamados, tinham um risco maior de mortalidade. Então, veio a questão da preocupação com o peso corporal. Fator de risco, né? Era tido como fator de risco. Isso. E daí, muitos familiares, eu tenho várias pacientes assim no consultório, que as mães começavam uma dieta, os pais em geral começavam uma dieta super restritiva, o adolescente embarcava junto. E a gente tem uma frase, né, na realidade, Sophie Deran, que é uma excelente nutricionista que trabalha em São Paulo, na USP, ela diz, né, nem toda dieta é um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Isso mesmo. Então, a gente percebe que ali o acesso a uma primeira dieta mais restritiva, uma preocupação mais exagerada com o corpo e com a imagem corporal e com o peso, né, na família, foi gatilho para muitos processos de adoecimento. Gente, eu sou mãe. Mães, não sintam-se culpadas. Por favor, a culpa não faz parte desse podcast aqui. Viu? O tempo todo, né? Fora do podcast é o tempo todo. É o tempo todo, é o tempo todo. Aqui no podcast não tá. Eu brinco com... Eu não sei se foi Dri que me falou isso, ou se fui eu que falei isso com o Dri, mas eu acho que foi Dri que me falou isso. Assim, parece que a placenta sai e dela pula um carrapato. O nome desse carrapato é culpa materna. Né? E aí eu sempre venho, né, com essa coisa da culpa materna, dizer assim, nós mães fazemos o melhor com os recursos que nós temos. Ponto. Acabou. E depois, com 15 anos, a gente paga a bolsa psiquiatra e psicólogo, entendeu? Porque a culpa sempre vai ser minha, mas pelo menos o psicólogo... Todo mundo precisava para se conhecer, tá? A culpa é de Freud, que diz que a culpa é sempre da mãe. Mas, na realidade, Exato. Ele foi muito mal interpretado. Eu sei disso. Porque a culpa é do que o que fazemos com o que acontece conosco. Exatamente. Será que não tem muito a culpa da mãe, tá ligada à culpa do maternar, que é muito mais ocupado pelo papel feminino do que o masculino? É a mãe que está naquele papel de cuidar, de estar dentro de casa. Isso há séculos, as gerações. Que é quem bota para dormir, quem acorda, dá café da manhã, leva para a escola, volta. Hoje a gente está vendo uma mudança nisso, né? Hoje os pais estão participando muito mais. Sendo pais, né? Sendo pais. Dividindo. Acho que a gente tem que dividir a responsabilidade. Mas sempre foi muito a mãe que teve esse papel. Então a gente acaba criando, né? Tirando os exemplos de mãe solo. Eu tenho umas teorias aí, até pela vivência que a gente tem.
Vejo também um pouco dessa tão falada culpa materna atual, da imaturidade das mulheres. Gente, não estou falando aqui pejorativamente, mas da imaturidade das mulheres ao assumir o papel materno. Vou explicar. Antigamente, 40, 50 anos atrás, você já ouviu falar que alguma mãe sentia culpa? Sua avó disse que tinha culpa de alguma coisa? Nunca. Sua mãe? Provavelmente não. Porque elas entendiam que elas estavam dando o melhor delas por aquelas crianças e que elas estavam criando aquelas crianças para o mundo e que elas estavam ali lutando para fazer aquilo e aquele era o papel dela, o papel do cara, enfim. Não estou dizendo que era a melhor das coisas, tá, gente? Estou falando de sentimentos e de conversas que a gente tem mesmo, né? Só que ao longo das décadas, as mulheres não foram expostas à maternidade da outra mulher. Então, a gente começa a ser mãe sem nunca ter visto ou presenciado o perrengue materno. E aí vem a culpa, porque, entende? Aí a minha teoria é maluca, viu, gente? Mas faz sentido. Então, nas comunidades mais interioranas, nas quais as mulheres elas têm o hábito de ajudar a criar a sobrinha, a trocar a fralda, a estar dentro da casa de outra mulher, elas encaram as coisas com muito mais naturalidade. A tribo, né? Tem muita gente que fala de criar um filho, você precisa de uma tribo. De uma tribo. E eu vejo muito a questão da culpa materna, porque assim, como a gente nunca conviveu com o perrengue de nenhuma outra mãe, nem das nossas amigas, nem das primas de ninguém, o perrengue, gente, é passar uma noite lá dentro. É passar uma noite. O perrengue interno. Não é o perrengue de chegar lá, levar um presente, ela estava com a cara triste. Não, minha filha. É você passar o dia lá, é você se dispor a cuidar. A gente não vê isso mais, pelo menos nas sociedades, né, mais citadinas, né, das cidades. E aí eu vejo que a culpa materna advém do: será que eu vou dar conta de uma coisa que eu nunca vi? Aí eu vou buscar informação. Aí, várias teorias. Mas eu também não quero replicar o que minha mãe fez, nem o meu pai fez, mas ao mesmo tempo também eu não sei o que fazer. Aí eu vou testar, porque testar é positivo, você tem que ver o que funciona. E aí começa a culpa, porque e se eu fizer errado? Ai, meu Deus, meu filho vai ficar traumatizado. Ai, meu Deus, será que eu fui violenta? Ai, meu Deus, será que ele está indo para o caminho certo? Então, eu vejo muito que a gente encara a maternidade e aí a educação dos filhos e aí a permissão das coisas. E eu vou levando para a vida toda, né? Que aquela criança e adolescência na nossa vida, com o fato de que a gente não vive o perrengue de ninguém. Sim. Por desejo próprio, né? A gente não ajuda porque... não vou incomodar, né? Nossa senhora, adorava receber gente na minha casa para me dizer que ia segurar o menino 2 horinhas. Então, vai tomar um banho quente. Ou então eu chegava assim: Drica, me dê ele aí que a gente vai botar a mesa aqui, vamos tomar um café com bolo. E depois você lava os pratos. Sabe? O café vai estar quente. Finalmente. E aí eu trago isso tudo para esses transtornos, porque o que eu vejo, na maioria das vezes, são os pais e as mães tentando achar uma nova forma, que não é a forma que nossos pais fizeram. Dentro dessa forma entrou essa comunicação da rede social, que ela é superficial, né? Muitas vezes desprovida de verdades ou fatos, mascarada, que até os próprios pais estão expostos e não entendem que aquilo é mascarado, não é real. E como é que esses pais, então, vão dizer para aquelas crianças que aquilo não é real? Se ele já está exposto, a gente está na geração de pais que já nasceram dentro da internet, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa muito mais profunda do ponto de vista social, né, das mulheres, né, enquanto tribo, esqueceram de ser tribo e cada vez mais se isolando, né, nos seus núcleos e não permitindo, às vezes, né, os pitacos, as ajudas. Mas pitaco é muito chato, pitaco faz parte da vida, conversa de comadre também. Sim. E a gente tem que ter maturidade para ver se aquilo cabe ou não. Drica, mas você está falando de maturidade. Só se adquire maturidade vivendo a vida real. Eu acho que o seu ponto é muito relevante, muito relevante. Mas eu acho que tem também a questão de sobrecarga. Tem. São muitos papéis que a mulher moderna assume. São muitos papéis. É o papel da mãe, e aí vem a rede social trazendo como é a mãe perfeita. Isso. Paternidade real. Gente. Enfim, você quer ser a mãe perfeita. Por quê? O que é mais importante na sua vida? É seu filho, né? Seu filho, sua filha. Você quer ser tudo ali. Mas você também quer ser a profissional perfeita. Pelo que você tem batalhado toda a sua vida, o que você estudou. Eu fui pra longe para fazer tudo que eu conquistei. Eu quero focar naquilo. Você quer ser mulher, você quer ser desejada, desejante, você tem aquele parceiro, quer se dedicar àquilo também. É muita coisa. Mas você entende que também a vida é feita de escolhas? E as mulheres estão escolhendo se esgotar? Na realidade, nós somos
todos nós, né? Os homens também, mas eu acho que as mulheres, a gente acaba autocobrando, exercendo mais papéis na vida, né? E esses recortes desses papéis, muitas vezes, a gente diz que precisa de equilíbrio, né? O equilíbrio não é não deixar os pratos caírem. Pois é. O equilíbrio, ele existe na flexibilidade. Então, tem momentos em que eu vou estar muito mais atenta à minha filha e outros momentos que, desculpa aí, eu preciso viajar para um congresso e essa semana não vai rolar, né? Então, e eu acho que, nesse sentido, a rede social, ela é complicada. Ela não facilita para nós. Porque parece que é tudo perfeito o tempo inteiro, porque a gente coloca na rede social o recorte do que é bom. Exato. Né? E daí eu acho que vem muito isso, assim, na questão dos transtornos alimentares, porque eles são multifatoriais, como a maior parte das doenças psiquiátricas são multifatoriais, mas que tem um componente para além das mudanças hormonais e das mudanças de corpo que acontecem nessa fase da vida e tal, vem essa questão social. A gente sabe que existe uma questão muito importante do tipo de sociedade. Tanto é que os padrões de beleza, eles mudam com o tempo. Sim. Né? A gente está aqui falando de magreza e de beleza e tal. Para os meninos, existe uma cobrança muito grande em ter músculos. Eles precisam ser fortes, né? Então, a apresentação acaba sendo diferente. E tem aumentado o número de casos em meninos. Interessante. Isso também é algo que foi visto agora, depois da pandemia, né? E que os estudos clínicos têm mostrado isso cada vez mais. Então, a gente precisa falar sobre isso. É claro que a rede social facilitou muito a vida. Gente, estou falando da moderação. Eu uso. A gente usa. Estamos aqui usando, inclusive. Né? Eu acho que ela é válida, muito válida, né? Mas a questão é limite, é supervisão, é a gente ter um olhar atento para que tipo de informação a gente está consumindo. Pronto, quando a gente vai na Nutri, né? E o Nutri passa lá, o que você está comendo? Aí eu tenho que parar para pensar o que eu geralmente como, né? Não, vamos fazer um equilíbrio, vamos olhar para isso, tentar aumentar um pouco a quantidade disso e tal. Existe um padrão ali para seguir, né? Isso. Com flexibilidade, tá? Isso também é importante. Tá? Lembrando que dietas restritivas, sem indicação apropriada, tem um risco de adoecimento psíquico e de desenvolvimento de transtornos alimentares. Com certeza. Por que eu não paro para olhar? Eu faço isso de vez em quando. O que eu estou consumindo na rede social? E eu começo a fazer uma limpeza. Isso. De parar de seguir alguns conteúdos. Sim. Até porque o algoritmo aprende, né? Então, o algoritmo aprende. Eu falo muito isso para, né? Enfim, para as gestantes, para as mulheres no geral. Se você começar a deixar certos conteúdos, se você começar a buscar doenças na gravidez, o algoritmo só vai lhe passar isso. Se você começar a procurar lá tal catástrofe de tal coisa, só vai passar isso, porque o algoritmo está entendendo que você consome aquilo. Isso. Né? E que vai dar cada vez mais razão. E esse é o perigo da adolescência, que eu acho, né? E dos adultos jovens. Eles não têm a filigrana do entender o algoritmo de que ele vai colocar mais conteúdo ainda para ele sobre aquilo que ele buscou uma vez única. Isso. E daí dá uma percepção, né, de que a vida é aquilo ali. De que só tem aquilo ali acontecendo. Só tem aquela opção. E não é. Quando você fala de aumento de transtornos alimentares, né, da população jovem, na minha área eu vi muito aumento de dismorfofobia, né, transtorno dismórfico. A gente percebeu que vinham os pacientes com não a foto de uma celebridade, eu trabalho muito com rinoplastia, né, eu quero o nariz dessa pessoa, eu quero o nariz daquela pessoa. A pessoa vem com a foto do nariz dela manipulado já no Photoshop ou no filtro, eu quero meu nariz assim. Normalmente são imagens completamente reais, quem vem com esse tipo de conteúdo. Tem gente que vem
afinado, às vezes a gente já trabalha com isso e tal. Claro. Eu tô falando da exceção, não tô falando da regra. Sim. A regra vem com faces totalmente manipuladas. O rosto um pouco maior, o olho um pouco maior, a bochecha mais encavada, o lábio preenchido, o nariz bem arrebitado, que é a imagem manipulada. Tem até um nome para isso. Em 2017 foi quando a gente começou a ter esses filtros de beleza, né? Pelo Snapchat. Aí veio pro Instagram, né? Não sei se você lembra do Snapchat. Lembro do Snapchat. Veio pro Instagram. Em 2018 já tinha artigo publicado na JAMA de Plastic Surgery sobre o... eles chamam de Snapchat Dysmorphia. Uau. Que é a distorção da sua autopercepção. Sim. Eu não tinha visto até o estudo desse programa. Mas é a alteração da sua autopercepção na época da pandemia. Do filtro. Eu vi na pandemia porque eu estava preocupada com essas questões de... Enfim, né? Na pandemia foi adoecedor para todos, né? E aí a gente começou a ver nas grávidas, né? Porque assim, muitos dos transtornos alimentares, eles ficam, entre aspas, escondidos até para a própria pessoa. Sim. Mas quando chega a gravidez, que você diz assim, olha, se você continuar 24 horas sem comer, não vai dar certo, porque você vai passar mal. Aí as coisas se revelam, né? Sim. E fica muito duro, porque tipo assim, meu Deus, não sou só eu. Aí começa a culpa, né? Eu falei, não tem culpa de nada, a gente vai aqui fazer o que for possível, quero que você olhe para isso com outro olhar, vamos procurar o que a gente vai fazer. E eu comecei a procurar. E tinha isso. Sim. Porque as fotos são muito editadas. Então, esse padrão existe até para gravidez, ou seja, né, que você tem que ser de um certo corpo, de um certo jeito. E veio esse artigo dessa época da pandemia. Você vê isso, Patrícia, esses gatilhos nas mudanças hormonais, nos momentos de vida que a mulher passa por essas grandes mudanças? Então, quando a gente estuda a saúde mental da mulher, existem as fases de maior risco de adoecimento, né? Puberdade, gestação, menopausa. Então, essas alterações hormonais acabam para o adoecimento psíquico da mulher sendo um fator de risco importante. Sem contar que a gente está falando aí também de épocas da vida em que a gente não vai ter só mudanças hormonais. A gente tem mudanças da imagem corporal. Então, na adolescência, na puberdade, eu tô deixando de ser criança e eu tô começando a colocar corpo. É, isso mesmo. Nossa, que interessante. Né? Na gestação, tudo bem, eu tô ali gestando a minha filha, mas... Eu não aceito isso aqui. Que corpo é esse? Que não é meu. Né? Assustador, você lembra, né? A Adriana foi minha obstétrica, como de todas essas envolvidas. A minha também. É isso, gente. Gente, eu chegava lá no consultório, teve um momento que eu pedi pra parar de pesar. Não foi. dava. Aí falava assim, entra de costas aqui na balança e tá tudo bem, é só pra eu ter o registro. Porque você não quer olhar seu peso. Eu, né? Muita gente lida muito bem com isso, parabéns. Mas pra mim, era muito difícil lidar com a mudança do meu corpo durante a gestação. Não é só a barriga, gente. Então, não. Pra mim, de novo. É a barriga, é o peito, é a celulite, é o bumbum, a coxa, é o quadril, é tudo. E muito rápido, né? Não é uma mudança assim. São 9 meses, né? Mas que levam algum tempinho. E outra coisa, a cobrança dessa beleza que a gente tem, do não entendimento dessas fases fisiológicas da mulher, eu acho que adoecem mais e faz com que passemos essas fases com muita dor. Dor que eu falo, gente, é dor da alma mesmo, né? Sim. Então, assim, a gente vai engravidar, você vai ganhar peso, porque não é o seu peso somente, né? É o peso da criança, do útero, enfim, a gente às vezes fica demasiada. Às vezes a gente não dorme bem, porque não consegue, né? Tem os incômodos corporais. Gritam, às vezes, essas questões do eu não consigo fazer a atividade física que eu gostaria, eu não tenho mais governo sobre a minha alimentação, porque agora a minha alimentação ela tem que ser focada para poder meu filho ficar saudável, não é isso? E isso traz uma confusão e que ela perdura. Sim. Porque o que levou 9 meses crescendo não vai levar 40 dias decrescendo. Sim. Né? Vai levar anos. Até porque você tem um bebê ali que você precisa cuidar, que tem demandas. Né? Seu sono fica alterado. Então, e sua alimentação também. A gente tem que comer de madrugada. O pessoal me fala assim, Adri, mas eu vou comer de madrugada? Eu falei, claro. Você acha que você vai jantar às 7 horas da noite e vai tomar café às 8 da manhã? Isso é jejum intermitente. Como é que você vai mamar a cada 2 horas o menino?
você vai definhar, vai cair cabelo, vai cair dente, vai cair tudo, vai cair dente. Eu falei, conversa com o povo da roça. Ó, minha filha, para cada filho que tive, perdi um dente. E é real isso, né? E isso impacta, assim, eu acho que é um momento que os transtornos alimentares e às vezes as questões, elas vêm assim, Vem. de vez. Vem. E não tem tempo de elaborar, tá? É porque você está elaborando uma gestação, você está elaborando as demandas dos outros em relação à sua gestação. A sua gestação, exato. Você está elaborando as questões suas relações com o trabalho, Isso. que você diz assim, tá, eu não vou mais conseguir trabalhar naquele ritmo. Pronto, é o luto, né? Sim. Começou. Eu só me dei conta disso quando eu precisei ser levada por Paty. Oi, beijo, Paty. Enfermeira maravilhosa, né? Pro hospital. Porque, assim, eu estava trabalhando normalmente, né? E eu lembro que o primeiro dia da minha vida que eu fiquei sem trabalhar por passar mal foi porque eu estava grávida. Eu passei mal em algum dia da minha gestação e eu não pude trabalhar. E eu voltei para casa, assim, numa tristeza. Eu disse, gente, isso daqui, que hoje é a minha filha maravilhosa, que eu amo, isso daqui tá interferindo no que eu amo fazer. Como assim? E interfere mesmo, Né? e interferirá. Aquilo que eu disse, são escolhas que a gente precisa fazer. Isso. Né? E eu acho que a sobrecarga feminina não vem só de tudo aquilo que a gente tem que, mas é de tudo aquilo que a gente acha que tem que. Né? Então, assim, eu já vi muitas mulheres mudando de carreira, né? Que eu chamo desses momentos disruptivos femininos, né? Que é a puberdade, de repente, você tinha um corpo infantil e do nada aparece um peito, do nada aparece pelos, do nada seu cheiro muda, do nada os homens lhe olham, outras mulheres lhe olham e você fica, mas eu tava só querendo brincar de Barbie, bicho. E aí vem a gravidez, não tem tempo, 9 meses é pouco tempo, tá? Para você se acostumar com isso, fazer todos os seus lutos. O que é um luto, né? É um luto. É um luto. Tem muita gente que não vê dessa forma, mas a verdade é que é. No momento que nasce, no momento que seu filho nasce uma nova pessoa, que é você, mãe. E assim, por mais que você queira retornar a ser aquela pessoa, aí vem da maturidade que você estava falando, né? Por mais que você queira retornar a ser aquela pessoa, não é. É outra, que pode ser melhor, pode ter outros sofrimentos, enfim, mas é outra pessoa. É outra pessoa. E esse axioma, né, que você colocou, nasce um bebê, nasce uma mãe, é outra coisa altamente perigosa, porque é outro momento disruptivo, né, da vida feminina, é o parto, né? Porque ele se concretiza independente, gente, é o parto, nasceu o menino, pronto. Eu não posso mais sair de casa e fechar a porta e não olhar para trás, né? E isso tem trazido muito medo às mulheres. Por quê? Porque a gente, né, está sendo educada também, óbvio, minha gente, né? A não apanhar de ninguém, a ter o nosso sustento e desenvolver o nosso intelecto, que é muito legal. Mas chega momentos da vida, eu digo assim, gente, a vida é longa, a gente precisa ter escolhas, né? E nesses momentos disruptivos dos lutos, é que eu vejo esses adoecimentos, eu vejo esses transtornos alimentares, porque eles estão imbricados na amamentação. Eu vou aproveitar a amamentação para emagrecer, eu vou aproveitar a amamentação e fazer uma mega dieta. Eu falei, não, você vai comer. Com orientação do nutricionista, mas você vai comer, você tem que tomar café, almoçar, jantar, a prioridade é você, né? E aí vem as mudanças hormonais, aí às vezes cai cabelo, como eu disse, às vezes cai a unha, quebra a unha, e aí o corpo não tá... São momentos graves, então não tem só o luto pelas questões do trabalho, do nosso intelecto, que a gente fica meio aluada, porque a gente não dorme bem, mas o luto de eu não tenho mais tempo para estar tanto com meu marido e fazer as coisas com ele que eu gostaria, né? Com meu parceiro, com minha parceira. Eu não tenho mais o tempo do ócio de ficar olhando para a vida, né? Eu não me permito ter esse tempo porque eu tenho que devotar meu tempo ao meu filho. Ainda tem isso da culpa, né? Ai, meu Deus, se eu for malhar, mas aí eu vou deixar o bichinho em casa com alguém. Velho, se você não for malhar, você vai ficar doente. Se você ficar doente, você não vai ficar com seu filho. Sabe por que você está internada? E ainda tem rede social para poder votar. Quebrar um pouquinho mais, né? Sim, eu vou puxar o gancho da sua colocação, achei belíssima também. Pra gente trazer 3 perguntinhas, queima-roupa, rapidinho, pra Paty. O que você acha, viu? Tá, vamos lá. 3 perguntinhas rápidas. A primeira delas é: dá pra usar rede social no adolescente? Sim ou não? Se sim, como? Sim, sob supervisão, com limite de tempo. Boa. E de conteúdo? E de conteúdo, sim. A ideia,
Não, a resposta não pode ser tão rápida assim. Resposta média. Por exemplo, Média. pacientes com transtornos alimentares, né? A gente pede para que a família, e muitas vezes a gente faz isso no consultório com a paciente. Deixa eu ver. O que você está consumindo aqui? Né? Vamos tirar isso? Sim. Qual é o tipo de... Que conteúdo é esse? Então, ou a família faz isso, ou a gente faz isso, ou todos fazem isso, Perfeito. tá? Mas também, de conteúdo também. Segunda pergunta. Quando é que a preocupação com o corpo se torna um distúrbio de imagem ou de alimentação? Tá, quando começa a causar sofrimento e prejuízo na vida, né? Isso é um dos grandes critérios diagnósticos de adoecimento psíquico. Qualquer coisa. Tristeza, melancolia, sentimento de solidão, tá causando prejuízo, tá interferindo nas tuas relações sociais, no teu rendimento escolar, tá... Aí começa. É importante falar, aproveitar esse momento para dizer assim, fiquem atentos aos padrões de comportamento dos filhos. Isso fica muito evidente. Aquele adolescente que começa só a usar casacão, que começa a esconder o corpo, que não senta na mesa para fazer as refeições com a família, ou que senta na mesa e demora muito tempo, todo mundo levanta e ele ainda tá ali enrolando com aquela comida, ou que levanta da mesa e corre pro banheiro, perde peso muito rápido, né? Fica se checando demais na frente do espelho, começa a falar demais de dieta, de caloria, começa a querer ficar cozinhando o tempo inteiro para ter controle de como é que aquela comida está sendo feita, né? Fiquem atentos. Boa dica. Boa dica. Trazendo o axioma de que nem todo mundo que precisa, né, de psiquiatra é louco. Eu gosto de falar sobre isso. Sim. Existe espaço, né, na psiquiatria moderna, né, para a gente pensar em tratamentos, né, tanto para transtornos alimentares como para depressão, ansiedade, entre outras coisas que vão além da medicação, ou que talvez não precisem de medicação. Sim. De forma muito simplista. Depressão e ansiedade, quadros leves, teoricamente você não precisa de medicação. Mudança de hábito de vida, mudança de meio. Atividade física, psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental. Maior evidência clínica científica que a gente tem para quadros de depressão, ansiedade, transtornos alimentares. Mindfulness tem também, né? Desse científico? Sim, de diminuição de sintomas depressivos e ansiosos, tá? Isso. Mindfulness também para quadros de transtornos alimentares. Isso. Mindful eating não pode ser utilizado em todos os pacientes com transtornos alimentares, mas é uma excelente estratégia para pacientes com transtorno de compulsão alimentar. Sim. Tá? Tratamento de transtornos alimentares é um tratamento multiprofissional, então a gente precisa de um tripé, no mínimo. Psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental, nutricionista comportamental e psiquiatra, todos os profissionais de preferência com formação em transtornos alimentares, tá? Isso. Então, sim, a psiquiatria não precisa necessariamente de medicação. Tá? Mas esse acompanhamento, o diagnóstico é médico, o acompanhamento é importante, até para que a gente trabalhando em equipe, a gente consiga observar a evolução e entender se em algum momento a gente vai precisar medicar ou não. Até porque em psiquiatria a comorbidade é a regra. Então, às vezes, o paciente chega por um quadro de transtorno alimentar e a gente identifica que o paciente tinha uma depressão. Você diz que comorbidade é duas associadas. Doenças associadas. Uma conta, né, de Rosário, né? Vai puxando uma bolinha, vai puxando a outra, vai chegando. Eu sou a rainha das analogias. Então, isso é a regra. E em transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia nervosa não tem um tratamento específico para anorexia. A gente trata a comorbidade psiquiátrica. Que geralmente é depressão ou ansiedade associada, tá? Na maior parte dos casos. A compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, existe medicação específica aprovada pelo FDA, mas tem que ter cuidado na prescrição dessa medicação, que está sendo utilizada de forma muito banal, né? Está sendo utilizada para emagrecimento, e essa não é a função da medicação. Então, tratamento
E o tratamento em conjunto, né, para quadros de depressão, de ansiedade, quando a gente trabalha em equipe, assim, com psicólogos e tal, nossa, a evolução do paciente, a resposta Nossa, que bonito. é outra. Bonita. Paty foi... Eu tô chamando de Paty, viu? Tá vendo? De Patrícia virou Paty. Paty. Isso aqui foi quase um, né? Os ouvintes também já vão estar chamando de Paty depois disso. Muito obrigada por ter vindo. Eu queria que você falasse onde é que os ouvintes podem te encontrar, em rede social, ou onde é que você trabalha, falar um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, muito obrigada pelo convite. Ai, amiga, obrigada. Bom, as pessoas podem me encontrar no @doutora.patricia.lemos e eu atendo na clínica Integrare Saúde, que fica no Mundo Plaza. No meu Instagram tem o link que vai direto pro WhatsApp, o endereço, tudo direitinho. Nossa, obrigada. Tá pronto, obrigada, minha amiga. Gente, é isso pro episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tanto como a gente. Foi realmente um fluxo, assim, muito leve, bacana. né? E um fluxo, assim, de mulher... Não é Marisa, mas é de mulher para mulher, né? Da gente falar um pouquinho dessas coisas que afligem a todas nós. E muito obrigada. Sigam a gente no Instagram, tá? É Bom Dia Doutoras, tudo junto, sem abreviações. Tem YouTube também, Bom Dia Doutoras. Estaremos lançando novos episódios semanalmente, sempre nesse mesmo horário, tá? E lá no Instagram vocês podem dizer o que é que vocês querem ouvir. Isso. E também assim, gente, manda pras amigas, tá? Vamos aí fazer essa comunidade feminina funcionar. A gente sempre vai trazer assuntos pertinentes, né, à nossa modernidade, falar um pouco do que a gente pensa, trazer dados científicos, um papo leve. Com pessoas qualificadas, pessoas que sabem o que estão falando, né, com qualquer... Isso. Assim, não é aquela conversa da comadre, né? Sim. Mas... que é bom conversar com a comadre. Isso. Chama a comadre pra ouvir o podcast. Eu acho também. Então, gente, lembrem-se, mulheres, vocês podem tudo. E muitíssimo obrigada pela audiência. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!